Olá, amados, paz bem? Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 10, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens. O tema da nossa lição, João Batista, prepare o caminho do Senhor. Nós estamos estudando hoje, então, um personagem neotestamentário, apesar de que Jesus disse que ele era um profeta, ou o último dos profetas, que ele pertencia à antiga aliança, mas a sua história está registrada no Novo Testamento. Então, na lição de hoje, nós estudaremos sobre o ministério e a pessoa de João Batista. Lembrando que você pode adquirir, que você pode acessar www.ebdenfoco.com e você terá então todo uma gama de conteúdos que vai ajudar você na sua escola bíblica dominical. Você que já é assinante dos slides, então você tem aula em vídeo, aula em áudio, subsídio em PDF, cursos de capacitação para professores e muito mais. Você que ainda não é assinante dos slides, assine os slides e você poderá ministrar na sua igreja, na sua escola bíblica dominical, na sua escola bíblica com uns slides em PowerPoint. ebdenfoco.com, acesse www.ebdenfoco.com e confira. Texto do dia. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3 e verso 1. Nós temos aqui uma profecia a respeito de João Batista. Eis que eu envio o meu anjo, no caso a palavra anjo aqui é mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Só vale lembrar aqui que a palavra anjo lá em cima, que tem a ideia de mensageiro, não de anjo no sentido dos seres celestiais angelicais, se refere a João Batista, mas a palavra anjo cá embaixo já se refere ao próprio Cristo. Síntese: a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. Certamente será um fracasso qualquer ministério em que o ministro não tenha a presença de Deus em sua vida. João Batista era um homem cheio de Deus e por isso o seu ministério foi tão impactante, a sua vida tão extraordinária. Nós temos objetivos, saber que o nascimento de João Batista se deu de modo sobrenatural, explicar que o ministério de João era sobrenatural e mostrar que João foi fiel até o fim. Texto do dia, texto bíblico, Lucas capítulo 1, versos de 5 a 17. Você pode ler também os primeiros capítulos de Mateus e João para entender um pouco, e Lucas, claro, os 4 evangelhos para entender sobre a história de João Batista. Nossa introdução. Na lição de hoje estudaremos a respeito de João Batista, aquele que foi escolhido para preparar o caminho para a vinda do Filho de Deus ao mundo. Seu nascimento foi um milagre, visto que seus pais já eram idosos quando receberam a notícia de que teria um filho. A missão de João Batista era anunciar o arrependimento e o perdão dos pecados. A missão de João Batista era atrair o povo, porque o Filho de Deus, o Perdoador, estava próximo de chegar. Então, João Batista veio, como diz o texto bíblico, preparando o caminho. Ou seja, Jesus veio trazendo o perdão e antes disso João Batista veio falando, pregando sobre o perdão.
enquanto Jesus veio fazendo a obra de redenção, João Batista veio antes, clamando o povo, exortando o povo ao arrependimento para que experimentassem o poder da redenção de Cristo. Seu nascimento foi um milagre porque seus pais já eram velhos e sua mãe era estéril. E como foi um grande milagre o seu ministério, o seu nascimento também foi. Diante do milagre do anúncio do nascimento de um filho já em idade avançada, seu pai Zacarias não acreditou. Como resposta à sua incredulidade, ele ficou mudo até o nascimento do bebê. Diferente de seu pai, João Batista foi um homem cheio de fé e coragem e exerceu o seu ministério com excelência. João Batista, então, nós vimos aqui, era um descendente dos sacerdotes. Seu pai Zacarias era um sacerdote. E aconteceu que ele estava no seu tempo, né, no seu horário ministrando. E o anjo veio até ele para falar que ele seria pai, já na idade avançada. E ele então teve dúvidas ali. E por causa disso, ele ficou mudo. Muito interessante isso. E ele só voltou a falar quando o filho nasceu. Muita gente vai perguntar por que de João Batista ter ficado mudo. Por lá não há nenhum relato bíblico, nenhuma referência bíblica que explique a razão. A única clareza que a gente tem, a única inferência que o texto nos dá é porque ele duvidou. Ele duvidou e por isso ficou mudo. Mas quando o neném nasceu, ele voltou a falar. Um nascimento sobrenatural, nosso primeiro tópico. Resposta de oração. A história de João o Batista começa com o encontro de Zacarias, sacerdote de Deus, com o anjo Gabriel. João o Batista porque ele batizava, né? Lembrando que quando ele nasceu, ele só chamava João. Ele chamou João o Batista depois que ele começou o ministério batizando. O anjo apareceu em um momento em que Zacarias vai oferecer o incenso no santuário. É um momento de adoração, né? O exercício do ministério de Zacarias. Naquele momento é que o anjo também aparece a ele. O anjo começa a sua mensagem dizendo ao sacerdote que ele não deveria ter medo. A tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. O sacerdote era um ancião e sem filhos. Pedia em oração para ser pai. E Deus enviou um anjo para dizer que aquela oração foi ouvida. Zacarias e Isabel tiveram um privilégio duplo. Não só o privilégio de terem um filho, haja vista eles não podiam ter filho, além da idade também a esterilidade de Isabel. Essa primeira honra, né, primeira bênção, e a segunda bênção ter sido os pais do segundo o próprio Jesus, o maior de todos os homens dentro do aspecto da lei. Que Jesus disse que o menor dos cristãos na graça, né, que crê em Jesus Cristo, é maior do que João Batista. Mas de todos os profetas, não houve nenhum homem com a grandeza de João Batista. Então, Isabel e Zacarias tiveram o privilégio duplo de terem um filho em resposta das suas orações, e Deus ainda deu a eles o privilégio de serem pai do grande João Batista, que teve o privilégio de anunciar a chegada do Redentor. Foi um grande presente da parte de Deus. Isso explica que tudo aquilo que nós recebemos em oração sempre vem com porção dobrada. Quando nós consagramos a nossa vida em oração, buscamos santidade, vem em dobro. Buscamos poder, autoridade, sempre vem mais do que aquilo que nós imaginamos. A oração é
algo importante na vida do cristão. Mas surgiu um problema. Ao invés de ficar contente com aquela novidade, Zacarias duvidou da notícia e o preço da sua momentânea incredulidade foi o silêncio. Ele só voltou a falar depois que o menino nasceu e o nome dele foi confirmado por Zacarias como João. Nós já falamos sobre isso, né? Ele enfrentou esse problema, não há uma explicação muito clara na Bíblia sobre por que ele ficou mudo, mas parece que a evidência é essa mesmo, de que ele teve uma incredulidade momentânea e por causa disso não se sabe o que aconteceria se ele não tivesse ficado mudo, mas talvez como uma prova de que quem estava falando era Deus, ele ficou mudo, mas quando o menino nasceu, ele voltou a falar. Será grande diante do Senhor. Uma segunda característica que Gabriel menciona acerca de João era que ele seria grande diante do Senhor. A grandeza de João estava na sua simplicidade e na autoridade com que falava sua mensagem e também no efeito com que essa causava. Existe uma perspectiva também de alguns escritores que dizem que a grandeza de João estava por ser ele o precursor do Messias. Foi uma honra que nenhum outro homem teve. A grandeza de João está na grandeza do Messias. Como ele foi o homem escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias, para iniciar a mensagem de arrependimento, de perdão, de redenção, considera-se que João foi grande por causa da sua mensagem. Ele não operou milagres, ele não era um homem do palácio, apesar de ser descendente de sacerdote, preferiu ser profeta e viver no deserto. Não há nada na vida de João Batista como homem, como um mero humano, que o torna tão grande, a não ser o privilégio que ele teve de ser o precursor do Messias. Ele foi considerado o maior homem entre todos os profetas pelo fato de que a sua mensagem era a mensagem mais importante que Israel precisava ouvir naquele momento. A mensagem de arrependimento, porque o reino dos céus estava chegando. A maior mensagem que nós podemos anunciar hoje, professor pode explorar isso na sua escola dominical, que a maior mensagem que nós podemos transmitir hoje é a mensagem de arrependimento. E se alguém quer ser grande, você será grande fazendo a vontade de Deus, porque Deus irá reconhecer você. Quem reconhece João Batista com essa grandeza é o próprio Jesus. Era tradição em Israel o consumo do fruto da vide, sua ingestão remota ao caso de Noé, que depois do dilúvio plantou uma vinha e ficou bêbado após consumir o seu suco. Como a água, o mel e o leite, o vinho fazia parte da tradição dos hebreus, exceto no caso dos nazireus, como nós vimos em Números 6, 3 e 4. Que se separavam para Deus e não bebiam vinho, nem mesmo comiam uvas frescas ou secas. Né? A ideia do nazireu é importante porque todas essas comidas tirava a consciência, né? A bebida, né? Na verdade, os derivados do vinho, da uva, melhor dizendo, tirava a consciência da pessoa. Mas você pode perguntar, mas por que nem mesmo as uvas frescas ou secas? Era para evitar um caminho até o vinho, né? E também tem a conotação de que o nazireu era alguém escolhido. Ele não era uma pessoa comum, então ele não poderia viver como uma pessoa comum. Nós somos cristãos, fomos escolhidos por Deus para sermos de Cristo e para vivermos em Cristo. Nós não podemos viver como pessoas comuns. Eu digo como pessoas comuns, pessoas que vivem pecando, que vivem no pecado. Nós somos chamados para viver em santidade. Essa característica mostra que João Batista, como profeta, estava separado para Deus das coisas que no seu tempo poderiam afetar seu ministério como profeta. Então, essa é a ideia. Ele não era mais um homem comum. Ele era alguém separado por Deus. Então, ele não podia viver como um homem comum. Abster-se do vinho gerou para João um comentário
maligno por parte daqueles que não queriam ter compromisso com Deus. Mateus 11:18 diz: porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e diziam, tem demônio. É muito interessante isso aqui, porque, como eu acabei de dizer, João não era um homem comum. E isso incomodava os fariseus. Isso incomodava as pessoas os saduceus, os escribas, né, os doutores da lei. Isso incomodava eles. Né? Ele era um homem simples, um homem incomum, cheio da autoridade do poder de Deus. E ele incomodava os fariseus, incomodava o pessoal do templo lá, os escribas. Como o nosso comentarista está dizendo aqui, e o professor pode explorar isso, o comentário ele é um comentário pejorativo. Era uma tentativa de ofender a João Batista, porque ele não se enquadrava no sistema do pessoal do templo, dos religiosos. Ele era um homem realmente distinto, incomum. E por isso ele acabou sofrendo com essas calúnias, dizendo que ele era um endemoniado. Mas óbvio que ele não era. Na prática, pessoas cheias do Espírito não se deixam levar por qualquer elemento, comida, bebida ou hábito, que deturpe seu entendimento ou que amorteça a capacidade de tomar decisões de acordo com os mandamentos de Deus. Né? Na prática, uma pessoa cheia do Espírito Santo é governada pelo Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser governada por comida, pelo ventre, né? Pelo desejo de comer, pelo desejo de beber, por hábitos, né? Por qualquer tipo de mau hábito. Uma pessoa que é governada, que é cheia do Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo e governada pelo Espírito Santo. Não por hábitos. Né? Então, como João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, ele não era um homem comum, então ele não poderia ser escravo de nenhum tipo de hábito, de nenhuma coisa comum da realidade dos judeus. E aqui nós podemos explorar isso aqui, o professor especialmente, de que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo e governada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que é governada pelo Espírito Santo não pode ser refém do medo, refém da ira, refém do adultério, refém da prostituição, da pornografia, da bebedice e de tantos outros pecados. Ou você é cheio do Espírito Santo e é governado pelo Espírito Santo, ou você é cheio da carne e governado pelo pecado. As duas coisas não podem ser possíveis. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo e por essa razão ele era um homem livre. Cheio do Espírito Santo. É dito que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Somente uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo de Deus poderia fazer as obras que João fazia com ímpeto. Ele confrontava o povo. Ele confrontava o povo e muita gente o temia, porque havia nele muita autoridade, muito poder. Ele não tinha uma mensagem coach, ele não tinha uma mensagem de prosperidade, de vitória financeira, ele tinha uma mensagem dura. Ele chegava a chamar o povo de raça de víbora, dizer que eles deveriam se comportar como trigo, porque se comportassem como palha seriam queimados no fogo. João pregou uma mensagem muito dura. Essa mensagem era resultado do domínio, do governo do Espírito Santo de Deus na vida dele. Certamente foi o Espírito que revelou a João que Jesus era o Cordeiro de Deus. Era o Espírito de Deus que atraía as pessoas até João para serem batizados. Ele era cheio do Espírito Santo e não precisava de modismo. Né? Isso aqui é interessante para o professor até explorar. Ele era um homem simples, um homem de uma única mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Né? Ele era um profeta que confrontava as pessoas por causa de seus pecados. Né? As pessoas hoje em dia, na modernidade, pensam que ser um profeta é sair por aí colocando a mão na cabeça das pessoas, ir num culto, sei lá, profetizando, ministrando bênção. Mas o profetismo judaico, nós já até falamos sobre isso em outras ministrações aqui, que o profetismo judaico era caracterizado pelo confronto contra o pecador. O profeta ele ia para o confronto, ele apontava os erros das pessoas. Por isso ele era uma pessoa não muito quista no meio da sociedade. Né? Raramente havia algum profeta que era bem recebido. Geralmente os profetas eram rejeitados porque seus ministérios eram ministérios de confronto.
Eles confrontavam políticos, eles confrontavam sacerdotes e pessoas comuns. Pessoas que eram avarentas, adúlteras, mentirosas, preguiçosas, pessoas que eram idólatras, feiticeiros, enfim. Qualquer tipo de desvio da lei de Deus, o profeta estava ali para corrigir isso com muita autoridade. João Batista, cheio do Espírito Santo, ele pregava uma mensagem só: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E confrontava as pessoas com seus pecados. E mesmo assim, muitas pessoas vinham até ele e temiam a ele porque a mensagem era direto do trono de Deus. Foi o Espírito que conduziu Jesus até João para ser batizado, e a sua pregação ocorreu em um lugar diferente, no deserto. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Lucas 3 e 4. Então, a missão de João Batista era preparar o caminho para o Messias. O Espírito Santo esteve envolvido o tempo todo nessa missão, usando o João Batista. João foi cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe, nos moldes da antiga aliança. Hoje experimentamos a plenitude do Espírito quando falamos em línguas, como os discípulos no cenáculo. Eu tenho minhas discordâncias com essa perspectiva. Não acredito que a plenitude do Espírito Santo só é experimentada quando alguém fala em línguas. Acredito que o dom de línguas é um dom como qualquer outro dos dons, e que a manifestação do dom, a santidade, o domínio do Espírito Santo na vida da pessoa é um exemplo, né, de plenitude, ou uma evidência da plenitude do Espírito Santo. Não entendo, isso aí a doutrina assembleiana vai entender que a plenitude do Espírito Santo se experimenta quando se fala em línguas, quando se é batizado e fala em línguas. Muita gente já mesmo dentro da igreja não vai concordar, mas você é livre para fazer aí as suas análises, né? Eu, Melk, penso que a plenitude do Espírito é experimentada pelo crente quando ele é revestido, e não necessariamente ele precisa falar em línguas. Eu penso que dentro disso está o domínio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo, então, a evidência é santidade. Muito mais o fruto do que o dom, né? Mas essa é a perspectiva da Assembleia de Deus, e o professor tem a liberdade aí para ministrar como ele achar que é mais coerente. Esse poder prometido por Jesus é dado aos que creem para que possam testemunhar, né? Isso é muito importante, que aliás, nesse aspecto aqui, fora essa controvérsia aí do que realmente é uma evidência da plenitude do Espírito Santo, é importante que o professor discuta isso com seus alunos, falando sobre a necessidade de seus alunos serem revestidos do poder de Deus para que eles tenham autoridade para pregar o Evangelho. Pessoas que não são revestidas do poder de Deus não são pessoas capazes de pregar o Evangelho. São pessoas tímidas, pessoas sem ousadia, e jamais serão pregadores da palavra de Deus. Um ministério sobrenatural, nosso segundo tópico. Pregando no deserto. O cenário ao qual João se dirigiu para desenvolver seu ministério foi o deserto da Judéia. Sua mensagem era simples: arrependei-vos. Como eu disse, João tinha uma só mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Ele confrontava o pecado das pessoas, como confrontou o pecado de Herodes, mas a mensagem central dele era essa: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E essa era a mensagem de preparação para a chegada do Messias. Mesmo tendo nascido numa família de sacerdotes, suas palavras mostram que ele havia sido escolhido para ser um profeta impetuoso, confrontando o povo a respeito do pecado. Essa era a missão do profeta, né? Nós já falamos sobre isso. Ele não ia fazer sacrifício pelo povo, ele os confrontaria e não pecarem. Mesmo os fariseus e saduceus iam ver o que João estava fazendo, e ele os confrontava dizendo que deveriam se arrepender de seus pecados, né? Era muito estranho para os fariseus, era muito estranho para o pessoal do templo, ver aquele homem com vestes tão esquisitas, né, comendo alimentos estranhos, diferentes. E mesmo assim as pessoas iam para lá, e ele falava: arrependam-se e sejam batizados, e as pessoas aceitavam isso. Era para os escribas e fariseus algo muito incomum, difícil de aceitar. Mas João Batista permaneceu ali e confrontava o povo, confrontava os fariseus,
os sacerdotes. Ele era um homem que não tinha medo de falar a verdade. Essa poderia ser uma mensagem dura para eles, pois entendiam que, por serem filhos de Abraão, não precisavam se arrepender. Então, essa é uma perspectiva, né, que torna ainda mais interessante o ministério de João Batista, porque falar para um judeu que ele precisava se arrepender era algo, no mínimo estranho, para não dizer ofensivo, porque realmente o comentarista aqui tem muita razão. Eles pensavam dessa forma. Nós somos filhos de Abraão, nós temos a promessa, nós temos todas as garantias que vocês pensarem, porque somos filhos de Abraão. Mas João Batista chegou preparando o caminho para o Messias. O Messias veio para trazer redenção. A redenção é para aqueles que se arrependem. Por isso a mensagem de João Batista tinha que ser: arrependei-vos. E João lhes disse que se arrependessem a si mesmo, pois Deus tinha poder de fazer com que as pedras nas margens do Rio Jordão, onde estavam, fossem transformadas em filhos de Abraão. Não existe uma controvérsia aqui de que quando Jesus falou que dessas pedras o Senhor poderia suscitar filhos a Abraão, alguns teólogos vão dizer que essas pedras que Jesus fala, na verdade, somos nós os gentios, né? Que Jesus estava fazendo uma referência ao seguinte: os fariseus lá, os judeus, fariseus, saduceus lá, se gloriando por serem filhos de Abraão, e Jesus então diz: olha, isso não é nada, isso não garante nada. Se é filhos que Abraão precisa ter, né, num certo sentido, então o Senhor pode fazer dos gentios filhos de Abraão, porque a promessa feita a Abraão era para todas as famílias da terra, não era só para as famílias de Israel. Em suma, Deus exigia mudança de atitude daqueles que tinham conhecimento da sua lei e até mesmo a ensinavam. Eles, fariseus, ensinavam, mas não gostavam de seguir o que a lei ordenava. Importa que ele cresça. Em certo momento do ministério de João, alguém lhe disse que Jesus estava fazendo mais discípulos do que ele. Isso é interessantíssimo. É provável que tal comentário fosse inspirado no desejo de ver dois homens de Deus discutindo entre si para saber quem tinha mais influência diante das pessoas, ou quem atraía mais seguidores e tinha mais status, né? Essa linguagem que o comentarista coloca aqui já explica tudo, não precisa nem eu falar, não precisa nem eu explicar. O professor pode explorar isso aí, que nós temos hoje ranking, né? Nós temos listas, o ranking com lista dos maiores pregadores do Brasil, maiores pregadores do mundo. Geralmente são os pregadores de Camboriú. Eu nunca entendi isso. Jesus quis isso? Não, Jesus nunca quis isso. Nem João Batista não quis isso. Quando perguntaram, quando questionaram João Batista sobre a questão de Jesus estar fazendo mais discípulos que ele, tendo mais seguidores que ele responde: importa que ele cresça e eu diminua, sem nenhuma vaidade. Um exemplo para os pregadores de hoje. João não se deixou levar por tal comentário. Ele sabia de sua missão e não desejava nada além daquilo que Deus tinha para ele, né? Deus chamou João. Olha que coisa incrível. Deus chamou João, preparou João para iniciar o ministério do Messias, para iniciar a pregação da mensagem do reino, que é uma pregação de arrependimento, porque é chegado o reino dos céus, né? Ele não ficou preocupado com dinheiro, ele não foi para o palácio, ele não foi para o templo, ele foi para o deserto, porque o que valia para João era ser fiel e não famoso. João já havia batizado Jesus e identificado o Senhor como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas ações foram públicas, né? Foi no momento do batismo de Jesus, e você pode conferir isso aí nos evangelhos, que é muito importante. Apesar de ser mais velho que Jesus, João entendia que ele estava ali por causa de Jesus, e não Jesus por causa dele. E com a tranquilidade de quem é grande diante de Deus, disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Antes de nós continuarmos isso aqui, quero só voltar aqui. João Batista batizou Jesus. Alguém pode perguntar aí, por que Jesus foi batizado se ele era Deus, se ele é Deus, se ele não tinha pecado, né? O próprio texto responde.
Quando João diz para Jesus, eu deveria ir a ti e tu vem a mim, Jesus diz, para que cumpra toda a justiça, importa que seja assim. Pronto, resolvido o questionamento. Então, é necessário que ele cresça e eu diminua, né? Era onde nós estávamos. Tal resposta vai contra a arrogância ou o orgulho humano, mas somente é dado por quem entende que sua atuação faz parte de um grande projeto eterno, né? As pessoas eu conheço muitas pessoas, muitos cantores, pregadores que vivem aí. Quando Deus me levantar, quando Deus me honrar, quando Deus me fizer, me der sucesso, olha, é complicado, porque as pessoas, os cantores, pregadores, hoje eles querem estar mais famosos do que o próprio Cristo. E João ensina a nós, que somos pregadores, professores, que mais importa ele crescer e eu diminuir. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes de ver ao Senhor Jesus, João já havia dito que aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, com evidência do falar em outras línguas, nos concede poder para testemunhar, né? Mais uma vez aqui essa controvérsia. O batismo com o Espírito Santo, a Igreja Assembleia de Deus, nos seus costumes, né? No seu credo, entende que o batismo com o Espírito Santo só acontece quando há evidência do falar em língua. Ok, a gente respeita, né? Eu particularmente não concordo. Acredito que você é batizado com o Espírito Santo quando você é revestido do poder de Deus. E não necessariamente precisa falar em línguas estranhas. No tocante à palavra fogo, nas palavras de João Batista, nos parece razoável que se refira a um julgamento divino para com aqueles que não se arrependeram de seus pecados. Essa palavra fogo é mencionada na pregação de João em Lucas 3:9, 16 e 17, onde se lê no verso 9 que o fogo consumirá as árvores que foram cortadas por não terem bons frutos. Por muito tempo, principalmente nos círculos leigos pentecostais, eles entenderam que batismo com fogo era uma consequência do batismo no Espírito Santo. Mas, como o nosso comentarista está dizendo aqui, e eu concordo com ele, parece que a evidência aqui é de dois eventos distintos. O batismo com o Espírito Santo traz capacitação para fazer a obra de Deus, traz revestimento, e o batismo com fogo é outra coisa. O batismo com o Espírito Santo é para os salvos, né? É revestir o salvo de Deus, das virtudes de Deus, do poder de Deus. Enquanto que o batismo com fogo parece, pela ideia que nós temos do texto, parece que é o juízo de Deus. Enquanto que o justo ele reveste de todo o poder, o injusto ele consome no fogo. Por isso, João Batista está dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo, mas também com fogo. No verso 17, após a colheita do Senhor na sua eira, será queimada a palha e não o trigo. Há um julgamento final para os que ouvirem a respeito do Evangelho e não se arrependem de seus pecados. Exatamente o que eu disse, né? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento para os salvos e o batismo com fogo é uma condenação para os ímpios. Fiel até o fim, terceiro tópico. És tu aquele que esperávamos? Um dos momentos mais intrigantes do ministério de João ocorreu quando ele esteve preso e enviou 2 discípulos até Jesus com o seguinte questionamento: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Mateus 11:13. Como poderia tal questionamento partir justamente da pessoa que batizou Jesus, do homem que disse às pessoas que Jesus era o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Realmente, esse questionamento de João Batista pode ser fruto da fraqueza psicológica dele por estar na prisão, mas teologicamente falando, historicamente falando, pelo que o texto diz, não faz muito sentido que ele envie alguém para perguntar a Jesus se ele realmente era o Messias, porque ele mesmo havia dito lá no momento do batismo e presenciado toda aquela cena
de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela prisão de onde só sairia para ser decapitado, João teve dúvidas sobre a messianidade de Jesus. Enfim, ele estava numa situação difícil. É possível que ele tenha colocado em xeque o fato de ter sido usado por Deus para a pessoa certa. Mas a resposta do Messias aos mensageiros deixa claro que Jesus não estava errado quando foi usado por Deus para apontar Jesus. Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vês. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado ao Evangelho. Jesus, então, responde para João Batista com este texto, dizendo, olha, é o Messias quem está curando os cegos, estão fazendo os coxos andar, limpando os leprosos, os surdos, e ressuscitando mortos e anunciando o Evangelho às pessoas. O mestre não chama João de incrédulo, nem o condena pela pergunta feita. Ele apenas solicita aos discípulos que digam a João acerca do que ele estava fazendo, pois seus atos confirmavam sua missão messiânica, né? É interessante essa atitude de João. Isso que inclusive o professor pode explorar este assunto sobre até mesmo a pessoa mais usada por Deus, mais cheia de Deus, pode em algum momento de fraqueza ter certas dúvidas como teve João Batista. O maior dos profetas. Jesus deixou claro que João era, da antiga aliança, o maior dos profetas. O maior dos profetas veio para preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas por onde ele passar. Ele veio preparar o caminho, ele veio chamar o povo ao arrependimento. Foi isso que Jesus ordenou, ou melhor, que o Deus Pai ordenou a João Batista que fizesse. João Batista não deixou nada escrito e também não há registro de que ele tenha realizado milagres. Não ressuscitou os mortos, nem expulsou os demônios e foi morto numa prisão decapitado, né? Ele não deixou nenhum legado palpável, mas só o que as palavras de Jesus falou, de que ele seria maior, ou de que ele era maior do que todos os profetas, já foi um grande reconhecimento. Ainda assim, pelo próprio Senhor Jesus, foi considerado o maior dos profetas, como eu já disse. Prepare o caminho, Lucas 3:4. A vida de João Batista se resume em sua missão: preparar o caminho para que Jesus passasse. Nós, nesse tempo pós-moderno que nós vivemos, adquirimos o hábito de dizer vida espiritual e vida material. Mas aqui nós vemos a vida de João Batista se resumia em sua missão: preparar o caminho para Jesus passar, né? Ele estava focado na sua missão e ele não tinha tempo para perder com outras coisas, dividindo a vida, vivendo com dois pensamentos, buscando riqueza, essas coisas. Não. Eu não estou dizendo que a gente não possa trabalhar e adquirir riqueza. O que eu estou dizendo é que João Batista entendia que ele só tinha uma vida e essa vida era dedicada a Deus. Em liberdade, pregou de forma destemida, desafiou os fariseus, batizou pessoas e ainda anunciou Jesus como Salvador. Pense no ministério grandioso. O professor pode explorar isso aqui e dizer que sempre há tempo para fazer a obra de Deus. A gente é que enrola demais. Seu testemunho permanece por séculos como aquele que foi chamado desde o vento para anunciar a vinda do Messias, o cumprimento do plano de salvação. Isso aí é muito legal nós pensarmos que a missão de João Batista era anunciar a chegada do Messias.
Seu exemplo desafia qualquer cristão de nossa época. O que temos feito para que o caminho por onde o Eterno passará seja pavimentado. Deus poderia trabalhar sozinho sem a ajuda de falhos humanos, mas preferiu delegar a nós a tarefa de colaborar, fazendo com que a sua mensagem se torne reconhecida, né? Deus não precisava, né, de pessoas para realizar os seus projetos, mas Ele quis nos dar o privilégio de fazer no nome dele. Em outros aspectos, até que ponto temos esperado que Deus faça tudo e que bênçãos caíram dos céus sobre você? Que bênçãos caíram dos céus sobre nós sem que façamos nada. Prepare o caminho do Senhor, faça a sua parte. O que nós devemos fazer é nossa responsabilidade. Trabalhar, estudar, gerir nossos recursos, ser fiéis para com o Senhor e com os nossos irmãos. Ele não vai fazer. Nós é que devemos ter tal iniciativa para que quando Deus vier, encontre o caminho preparado. Tudo que é missão nossa, nós é quem devemos fazer. Conclusão. Aqui cabe um questionamento. Até onde temos preparado o caminho onde Deus vai agir? Ser cheio do Espírito Santo, como foi João, não pode nos eximir de ser pessoas cujas atitudes pavimentem a obra de Deus. O Eterno espera que estejamos disponíveis se queremos vê-lo agindo. É preciso que façamos a nossa parte, preparando o caminho do Senhor. Nosso muito obrigado, né? Terminamos aqui a nossa lição de hoje e que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima.